Olá, família Debate Síndico. Hoje começando uns minutinhos após, mas sejam todos muito bem-vindos. Já vi que o nosso síndico inigualável está aqui entre a gente. E antes de pôr ele aqui na tela, eu queria destacar uma coisa importante. O mundo tem mudado. As coisas estão cada vez mais rápidas. A cada vez a gente tem menos tempo. A cada vez a gente tem menos direito a erro. E hoje nós vamos trazer aqui o Giovanni, que é um especialista em organização, que é um especialista em manutenção. E o desafio dele é justamente a gente conseguir, ou ele, né, porque de passar para vocês como se organizar e como otimizar essa situação do dia a dia. É isso, Giovanni? Comecei bem? Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Obrigado pelo convite. Já começou realmente me deixando, né, numa berlinda, realmente, falar sobre tempo no mundo cada vez mais acelerado. Não é verdade? É verdade, Giovanni. Isso é um fato. A cada dia mais a gente percebe que o tempo passa pelas mãos, né? Que a gente não consegue dominar o tempo. Perfeito. E é uma situação que a gente tem que conviver, porque esse é o dia a dia, né? A gente não tem o que fazer, né? É como você comentou, hoje em dia não tem mais jeito, né? Realmente o mundo está acelerando. Primeiro, assim, mais uma vez agradecer a presença, né? Falamos na segunda, hoje estamos aqui. Essa semana para a gente foi bastante proveitosa, assim, de reuniões. E hoje realmente falar um pouquinho sobre isso é um prazer, né? Estar aqui conversando com você, que é uma pessoa, uma sumidade realmente na área de marketing, manutenção. Vamos conversar um pouquinho. Ó, eu tô só aqui de lado, porque eu acabei de chegar, e eu tô aqui com alguns probleminhas de produção. Bom, mas já que você comentou, importante que eu tive lá na sua casa segunda-feira, né? Sim. A gente com um papo muito interessante, falando de manutenção. Fomos agraciados com a Cláudia e com Rui, né? Acertei? Duque. Duque, mais importante Sérgio que Duque. Rui, o Duque. Sérgio Duque. Sérgio Duque. Que sejam muito, muito lembrados, que estejamos juntos em breve. Sim, e eu gostei muito do que falamos lá, Giovanni. Por isso, esse teu convite foi tão importante, da gente começar a materializar, dizer ao síndico, falamos muito de zelador também, né, da última vez, de como a gente otimizar isso aí. Então, vá que eu vou te acompanhando. Vá seguindo. Só se apresente efetivamente, porque a gente tem a plateia de lá e a plateia de cá. Sim. E é importante, gente, e eu espero que ele consiga falar também de um curso que eles estão desenvolvendo. Tá. E curso... Informação sempre é muito importante, estou certo? Sim, com certeza. A informação, hoje em dia, no mundo da informação, ela é bastante relevante. Bom, pessoal, boa noite, mais uma vez pelo convite. Meu nome é Giovanni, eu sou síndico e advogado da área condominial há mais de 10 anos, tá? E realmente, há alguns meses, eu criei esse perfil chamado aí Síndicos Inigualáveis, onde a gente trata de assuntos de relevância da área condominial, sobretudo sobre gestão, e aí gestão de tempo, gestão de conflitos, né? Situações que é muito do cotidiano da vida condominial. Como advogado, eu vivencio isso, e como síndico, ainda sou síndico, vivencio isso diariamente, tá? Seja como advogado, seja como síndico atuante aí. E hoje, fui convidado para a gente falar um pouquinho sobre esse gerenciamento de tempo. Eu acredito que a gente falando do mundo, como o Valnor falou, do mundo cheio de tempo, a gente precisa se organizar, de fato, saber gerenciar. E aí, de fato, a gente tem um curso que está fazendo, e uma das matérias é sobre gestão de tempo, e eu falo muito sobre a mentalidade do síndico, tá? Quem está nos assistindo, quem está principalmente nos seguindo, é preciso que vocês entendam que o síndico vende o seu tempo.
Ao contrário de você comprar produtos na loja, que você pode fazer milhões de roupas, vestidos, o síndico ele não consegue se replicar. A única, não, síndico e outras atividades, lógico, mas a gente fala do síndico que está falando dele agora, ele não consegue se replicar. Então, a única meio de forma, a força de trabalho do síndico é o seu tempo. E aí, o tempo para todo mundo é 24 horas. Para mim, para Vonô, para todo mundo, síndico, não síndico. E nessas 24 horas, você tem que tentar se aproximar para realizar atividades de trabalho e para além das atividades de trabalho. Obrigado, Gisele. E é nesse momento que eu acho que a gente tem que conversar e tentar alinhar. Nesse meu tempo, nesses 10 anos de prática, e recentemente, quando eu resolvi entrar no meio digital, me profissionalizar mesmo de forma mais abrangente, eu percebi o quanto a gente está confuso enquanto síndico, tá? De não entender sobre isso, e eu gostaria de falar exatamente sobre esses desperdiçadores, tá? Se você me permite, vai falando se eu Claro. tiver. Posso ir seguindo aqui. Pode, porque está faltando condição de eu interagir com você. Vamos indo. Já que paramos um pouquinho, deixa eu já começar a fazer os agradecimentos. A Gisele Vargas, a Sandra Bione. A Sandra Bione trabalha com a gente numa empresa de portaria e é alguém que vem descobrindo o que é condomínio e como é importante a integração junto ao condomínio. A Jardinagem Bione, o Diogo Mesquita, o NSPG, Gisele Varga, Gisele Dourado, que é aqui da nossa produção, junto com a Suzana Canuto. Já aproveitar e mandar um abraço para o seu amigo Marcelo Braga e Bruno, né? E Tractor Serviços. E uma outra conhecida, uma amiga, uma psicanalista, que também acaba nos prestigiando, porque a gente vira e mexe e fala da importância do relacionamento dentro do condomínio. Falando no Duque, olha lá, falando Isso tanto quer do dizer, Duque agora. falando do Duque, olha ele. Estamos falando de você, viu, Duque? Obrigado pela participação. E eu quero ver você aqui desse lado também. Isso Tá? E aí. realmente falar sobre tá próximo, eu acho que de direito e psicologia estão muito próximos, né? E sindicatura. Então, realmente é uma honra estar com alguém tão próximo. E aí a gente falou realmente dessa. Primeiro, eu acho que a gente, quanto síndico, e aí eu falo de síndico, mas trago para todas as áreas, é mudar a mentalidade, tá? A gente vende o tempo, e o tempo ele não consegue, a gente não consegue multiplicá-lo, a gente não consegue fracioná-lo, no sentido de multiplicar, principalmente. O tempo é para todo mundo. E é aqui que é a importância. Se você não consegue separar, você adoece, tá? Tudo é excesso, né? Excesso até de lazer, ele é doença, né? Se você fica o tempo todo de forma ociosa. E é isso que eu queria falar, e se me permitir, já ia começar a falar um pouquinho sobre esses desperdiçadores, né? Pelo menos os mais comuns. Importante. Eu ontem estava numa implantação num condomínio e, como sempre, tudo gira, cai no síndico, né? E aí, nesse interim, desce um, quer falar com o síndico, desce outro, quer falar com o síndico. Nós vamos falar disso, né? Sim. De como o síndico se organizar para que ele tenha o tempo precioso dele sendo usado para as prioridades. É nisso? Acertei, Giovanni? Exato. E aí você falou uma coisa importante que a gente tem na cultura, é de não saber dizer não. É verdade. E não é não Eu sou um especialista nisso. Eu sou um especialista nisso. De não saber dizer não, né? Não. Difícil, viu? E aí eu falo muito para as pessoas, por vezes mentorado, eu faço mentoria para síndico também, e quando a gente conversa sobre isso, eu falo o seguinte: você sabe sim dizer não. Toda vez que você dá sim para alguém, você dá não para si. Você está dizendo não para si. A diferença é que a gente aceita dizer não para a gente e não aceita dizer não para o outro. E esse é um dos momentos que mais a gente desperdiça nosso tempo. Tá? Vou aí para todo mundo. Enquanto síndico, eu vou falar. Sindicatura é 24 horas. Não existe horário para síndico, tá? Se deixarem eu sou síndico de mais de um condomínio, condomínios com 480 apartamentos, 300 apartamentos. Sou síndico de condomínios grandes. Eu sempre falo isso, ó. Um condomínio com 480 unidades. Eu cheguei a administrar 2.000 famílias ao mesmo tempo. Se cada pessoa me procurar uma vez no ano
uma vez no ano, fora dos meus horários, eu vou trabalhar todo dia, toda hora. Estamos falando aí, sabe? De uma ideia, é só uma vez, e é por isso que é importante. O primeiro ponto é saber dizer não. Porque o só uma vez do outro vai te causar prejuízos. Né? Eu tenho família, por exemplo, tenho um filho pequeno, então a gente tem que saber dizer não. É o primeiro ponto. E ao contrário do que todo mundo imagina, a gente sabe dizer não, sim. Só que diz não para a pessoa errada. E por que que isso principalmente acontece, Vonei, eu acho? Porque a gente não sabe a nossa direção, o nosso propósito. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é saber a nossa direção. Tá? Boa noite, pessoal. Se a gente ainda não sabe para onde a gente vai, qualquer vento sopra a favor. Né? Steve Covey, o Steve Covey, no livro dele, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala exatamente de criar um propósito, de você entender o que é que você quer, qual é o seu sentido. Então, a primeira pergunta, síndico, e aí, lógico, estamos falando de síndico, mas aí traz para a vida, é qual o seu propósito dentro da sindicatura? O que é que você espera? Vonô falou disso no nosso encontro lá, que eu vou levar. Que é assim, existe síndico com várias vertentes. O que é que você quer naquele momento? A gente vai falar disso, vai ter que escolher uma batalha. No meu curso, eu tenho um módulo tenho de gestão de tempo e de planejamento estratégico. E a gente fala sobre o plano de ação. Você precisa criar um plano de médio, curto e longo prazo. Você não vai conseguir resolver tudo de forma automática. Inclusive, amanhã sai uma postagem sobre a forma que usa análise GUT, enfim. Estou aqui aproveitando que estão falando de tempo, de planejamento, porque, planejamento, falta de planejamento é um dos nossos desperdiçadores de tempo. Às vezes a gente perde muito tempo porque a gente não sabe se planejar. A gente perde tempo pensando o que vai fazer, né? No momento que deveria fazer. Então a gente começa uma coisa, aí responde o WhatsApp, aí libera conta, e aí conversa com o prestador, e vai atender morador. Então, isso é um dos primeiros pontos, tá? Se você me permite. É falar sobre. Que é uma coisa puxando a outra, é meio difícil às vezes a gente, né? Sim. Mas aí. Deixa eu pôr uma informação aí. Primeiro que o cara que começa citando Stephen Covey já é um cara diferente, né? Parabéns pela indicação e, por sinal, eu gostei mais do 8º hábito. A gente é o final. Sim. Mas uma coisa que você comentou muito na segunda-feira, né? É importante usar o tempo para se empoderar e fazer com que as pessoas respeitem. Porque um dos desafios deve ser quando o síndico só é cobrado, é difícil dele dar tempo, né? Sim. Então, o que fala do planejamento que me encantou muito é que uma administração clara, além do que a pauta de hoje, que ela é mais objetiva, mais assertiva, acima de tudo, ela gera autoridade para o síndico. Estou exagerando? Não. A gente imagina, né, uma pessoa que é organizada. A organização é algo que move o mundo realmente, de forma estrutural. A gente vive numa sociedade estruturada. Né? A gente tem pai, mãe, dentro da família tem uma estrutura, você almoça em tal horário, você come, então você geralmente cresce de forma organizada. Então, a gente está em nosso ínterim, o nosso hábito, são hábitos positivos ou negativos. Então, de fato, alguém que é organizado ganha duas coisas. Enquanto o trabalho ganha autoridade, enquanto vida pessoal ganha qualidade. Tá? Porque é importante. E eu vou falar, pessoal, né, que eu cheguei aqui, tenho 38 anos, 10 anos 11 anos na sindicatura e de advocacia, e eu errei muito. Eu cheguei a ponto, só para vocês entenderem, o quanto eu dedicava tempo e não entendia o que era qualidade e quantidade. Eu dedicava mais tempo ao meu trabalho do que a minha família, a ponto de meu filho de 6 anos dizer, na época, eu preferia mais quando você tinha menos condomínios. Uma criança de 6 anos chegar para um adulto e virar assim, opa, eu preferia mais quando a gente trabalhava menos. Então, vocês entendam o nível de trabalho, até porque eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, mas assim, eu também amo meu filho, eu também amo ficar em casa no ócio. A gente vive num mundo tão acelerado que descansar é culpa. Vocês já passaram por isso? É verdade. Sabe? Hoje eu não quero trabalhar.
Não, eu quero descansar. Meu Deus. Aí você fica com aquilo remoendo. Não descansa, não trabalha, e por isso que o planejamento é importante. Concorda, Concordo muito, concordo muito. né? A gente se sente culpado por não querer, por descansar. A gente se sente culpado por descansar. Tão quão o mundo está acelerado. E aí, aí eu vou trazer esses pontos para ser também ser prático, ser assertivo. A gente falou aqui da falta de planejamento, né? E aí vem falando de planejamento, mas também tem de organização. Você precisa se organizar. Então, já falou de planejamento e de organização. Você precisa estar organizado. Então, se você. E não é só no trabalho, síndico, não é só no trabalho. Agora, você precisa ter uma gestão boa, clara de documentos, por exemplo. Você precisa saber aonde está tal documento, porque você pode perder muito tempo procurando, por exemplo, a convenção, procurando o AVCB, um alvará, um certificado de detetização. Então, tenha gestão de documentos. Inclusive, eu atuo isso no meu curso, eu ensino a gestão de documentos, a que eu uso, né? Existem várias, tem o 5S, tem a metodologia. Eu criei a minha metodologia que eu utilizo, mas tem a 5S, tem vários. O que importa é que você tem que ter uma gestão de documentos. Porque um local desorganizado dentro de casa, você não sabe onde estão suas panelas. Eu adoro cozinhar, por exemplo. Se eu não sei onde estão minhas panelas para cozinhar, meu Deus, acabou a minha vida. Ah, entende? É boa Então, eu acho que figura de linguagem, né? é. E como a gente comenta sempre que o síndico é o cara que se vira nos 30, quanto mais ele tiver à mão a informação sobre a demanda que chegou até ele, é, é vital, né? É ganhar tempo, né? Que é o Sim, nosso tempo. exatamente. É ganhar tempo. E o tempo de qualidade. Então, já sabe que esse é um dos outros fatores, né? Dizer não é importante, enquanto mentalidade, dizer não para o todo, né? Saber planejar, porque é isso. Se você tem que saber se planejar, que é. Então, a falta de planejamento é um desperdiçador. A desorganização, que estão juntas. Falta de planejamento e desorganização são irmãs ali siamesas, são amigas inseparáveis. É difícil você ter uma pessoa que é desorganizada e é planejada. Difícil, né? E como vice-versa. Não consegue Mas nem montar o planejamento, né? a gente tem outro, eu vou falar alguns, mas tem um que quase ninguém percebe. E assim, é uma resposta clichê em entrevista, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. É um clichê. Quando você pergunta numa entrevista de emprego qual o seu maior defeito, é um clichê a pessoa dizer isso. E eu vou mostrar como isso é ruim. É ruim esse clichê que a gente usa. Outro, né? Eu acho que a gente já falou até desse acúmulo de tarefas, né? De não saber dizer não. Há uma consequência. Você sai um monte de coisa. Pega um monte de coisa para fazer e acaba não fazendo nada direito. Que isso é importante. Tem Steve Covey, tem outras pessoas que falam sobre gestão de tempo e hábitos, né? A gente pode falar também de Paulo Vieira, que é O Poder da Sim. Ação, enfim. Tem vários livros que eles falam o quê? Coisa simples. Se organize, priorize algumas ações. E aí a gente fala na análise Good, mas priorizar é importante, né? Acabei de ler um realmente falando sobre a priorizar, né? Trabalho 4 horas por semana. E ele fala da prioridade. Então, priorize. E não saber delegar. Síndico, não tem condições. Você tem que saber delegar. Ah, eu não tenho que saber delegar. De fato, você é responsável por tudo? É. Mas você tem que começar a confiar nas pessoas. Porque, do contrário, você trabalha 24 horas. Lógico, eu sempre falo. Giovanni Pode está falar. começando a complicar, hein? Você quer que o cara saiba dizer não, saiba fazer um planejamento, seja organizado, consiga delegar. Esqueci alguma coisa aí? Ainda não. Só um pouco. E eu vou dizer que é fácil. Eu vou mostrar como é fácil. Eu consigo organizar isso em pouco tempo. Eu tenho um planner. Quem quiser pode acompanhar. Eu vou mostrar que é possível sim. Vamos lá. Tem mais uma também, né? Saber delegar. Entenda, saber delegar não é delargar. Tá? Você, Uma pô, coisa é delegar. Falei hoje na minha mentoria, eu estou treinando uma equipe no condomínio, uma nova equipe, e eu falei hoje sobre delegar não é delargar, tá, gente? O que é delargar?